Olá, como é que tá, mano? Tô aqui, chuvoso, cara, ventania na ilha. Hoje fizemos o primeiro dia de conta safe. Gostei, achei bem legal, achei bem interessante. Eu vou mostrar pra vocês tudo o que aconteceu aí com essa conta safe, as operações que eu fiz, meu extrato. Também vamos ver o que aconteceu no mini índice e no mini dólar. Sim, voltamos para o mini índice, voltamos para o mini dólar, porque a gente tá operando as duas agora com essa conta safe. Mini índice, pra variar, me deixou num loss. Mini dólar me salvou. Essa papo de shop, mais tarde eu falo sobre isso. Mas vamos para hoje, ama. Lugar nenhum, vamos para as notícias de amanhã. O que nós temos amanhã? Venda de coisas novas. De novo? De novo? Era pra ter saído na segunda-feira essa notícia, acredito eu. Sim, tudo bem. Isso aí é o shutdown, né? GPM mensal. 8 horas da manhã. 9h30 da manhã, o PIB dos Estados Unidos, cara. Geralmente tem uma volatilidade, tá? Índice de evolução de empregos do CAGED. Provavelmente não vou mais estar operando. Se estiver operando, também não vai dar grandes impactos. E o balanço patrimonial do Federal Reserve. Nada disso nos interessa. Exceto o PIB, que a gente vai estar operando. GPM, venda de casas novas, isso aí vai sair 8 horas da manhã, antes de abrir o pregão, então tá tudo certo. Era isso, para as notícias. E vamos para hoje, 60 minutos. Mini índice. Sim, vamos começar pelo mini índice. Vai ser mini índice e mini dólar. Vamos tentar dar uma olhada nos dois, né? E aí vamos ver o que acontece na sequência dos factos. Mini índice segue rompendo as amarras da sociedade, quebrando a estrutura, dê uma olhada nisso, ó. Quebrando estrutura. Nesse ponto aqui em que ele quebra essa estrutura, ele faz um pullback, né? Aqui a mudança de característica do preço, é aqui que a gente tem que estar atento com uma provável reversão. Tem uma estrada longa, né? Esta longa estrada da vida ocorrendo. E o que é? Então, cara, segue forte aqui, segue bullish. Olha onde está a média de 200. Temos um GP aberto, uma ferida sangrenta. Muito bonito. Ótimo movimento, Fernandinho. Ótimo movimento. Vamos ver o diário? Bullish. Monstruoso. Ih, fiz umas operaçõezinhas, alguém deu uma metralhadinha. Mas eu posso explicar. Cara, em V isso aqui, hein, cara. Movimentinho em V, hein. Mas não é assim, né? No intraday não tem nada de V. Nada. Estamos próximos de um reteste de topo. Cautela, meus amigos, cautela. Dá uma olhada quando ele retestou esse cara aqui, o que ele fez na sequência dos factos. Cautela, mas tudo bem. Tem uma quebra de estrutura numa liquidez... Deixa eu ver se ela... uma liquidez externa monstra. Aqui e aqui, ó. E o megafone, né? Ele anda nesse megafone meses, olha lá. Meses. Bom, bullish com rendezinho. Achei que ele ia fazer essa rotação aqui. Não. Então tiramos ela. Vamos ver até onde vai agora esse pêndulo para ver o quanto que ele poderia rotacionar. Não acredite muito no mini índice, porque o mini índice é maldoso. Vamos para agora, amar. 20 mil tickets. Mini índice, tá aí, elegante. Essa operação aqui chega a me dar uma dor no coração, mas tudo bem, a gente tá melhorando. Cada dia a gente melhora mais. Olha isso aqui. Olha onde eu fiz a primeira operação do dia, meu. Olha onde eu saí, volatility, 250 pontos. Olha o que ele entregou. Tudo bem, paciência, não dá nada. Já aconteceu isso aqui, é coincidente, já aconteceu tantas vezes, mas tantas vezes que eu já perdi a conta. Bom, aí nós tínhamos aqui um momento onde ele marcava o provável range do dia, que tava nessa região aqui. Nós tínhamos um pêndulo para fazer a rotação. Tava mais do que certo. Que ele estava muito além do range provável do dia e que ele poderia muito fácil voltar para aqui. Ele já fez inúmeras vezes isso, né? Ele fecha a confluência de 60 minutos e diário, né? Ele faz isso e faz isso. Quantas vezes ele fez isso nesses últimos tempos? Eu perdi a conta. Hoje não, hoje sim, hoje não, hoje sim, hoje não. Então eu fiz uma entrada orquestrada utilizando o choque BOS quando ele mudou a característica do preço nesse ponto aqui, né? Ele quebrou a estrutura nesse ponto aqui. E ele mudou a característica do preço neste ponto aqui. Quando eu vi essa mudança de característica do preço, eu falei, opa, quando ele quebrar a estrutura eu tô dentro. Neste ponto aqui, ele quebrou a estrutura. Neste ponto aqui, tomei a posição. E aí, nós estávamos arriscando isso para um provável lucro disso, ou disso. Tava excelente, não tava, meus amigos? Não tava excelente, eu não fiz uma leitura fantástica. E aí aconteceu a coincidência coincidente. Esta coincidência coincidente acontece o tempo inteiro, meus amigos. E aí eu tomei. Infelizmente eu tomei. Ele foi muito mais alto. Ele chegou em 430 pontos, a volatilidade estava em 470 e eu fechei. Tchau. Na mão. Eu falei, não vou aguentar tanto mais, né? Na verdade, eu deveria ter aguentado até aqui, né? A sequência dos factos nos provou que basta a gente estar na operação que a história fica bem difícil. Ele foi fazendo pivôs falsos em todos os pontos. E o tio tomou. O tio tomou aqui. E aqui o tio fez uma operação interessante com uma saída aí sim, orquestrada, como eu tenho estudado, na VWAP, na parte da tarde. Que eu falei, bom, a VWAP, a gente precisa, na parte da manhã, operar para sair dela, né? Então a gente opera para sair dela na parte da manhã. E na parte da tarde a gente opera para voltar para ela. Né não? Ele faz isso aí mesmo.
E aí eu fiz uma boa operação ali, depois eu abri uma outra operação aqui pra compra, porque ele testou aqui, segurou, fez 2 tentativas falhadas, eu toquei reto. E aí, cara, a conta safe me pregou uma pecinha. A conta safe fechou a minha operação automaticamente em 17h45. Amanhã eu vou entrar em contato com o suporte pra entender isso, porque eu li todas as regras dessa caralha e em nenhum momento das regras dessa caralha dizia que ela iria fechar a operação 17h45 compulsoriamente. Mas ela fechou. Se não fechou, eu quero saber quem fechou essa operação, porque não fui eu. Eu estava nessa operação. O que fazer amanhã para este dia fantástico que foi hoje? Foi um dia direcional, né? Tem sido dias de alta, dias de baixa, esse aqui mais direcional, esse aqui mais direcional. Cara, eu teria muita atenção e muito foco num reteste de topo, né? Até porque lá nos 60 minutos ele faria a quebra da estrutura rompendo esse topo. Só que esse topo aqui pode ser um topo duplo, cara. Ou topo triplê, né? Ele já tem um topo anterior a esse, quer ver? Creio eu. Olha lá ele lá. Olha lá. Então ele já tem um topo bem definido. Pode ir mais um pouquinho? Pode ir até aqui, né? Não confie. Não confie no mini índice. Uma hora pra outra ele vira ao contrário. Ele tá nesse range. A ideia era fazer a rotação desse pêndulo aqui, ó. Proporcional, né? Era o que eu tava esperando. Quando ele segurou na VWAP, opa, aí ele dá o indício do movimento que ele fez aqui, né? E aí o que a gente pode fazer também? Das duas uma, né, amigão? A gente pode medir esse cara aqui, pegar ele lá de baixo, medir ele até essa pedalada que ele deu aqui, e observar o teste da VWAP. Então a gente mede, observa o teste da VWAP, coloca ele ali por enquanto, porque amanhã ele pode ir mais baixo ainda, mas vamos colocar aqui por enquanto. E a gente vai ter o quê? Isso mesmo, um movimento medido, que eu não sei mais nem onde eu coloquei o movimento, nem tem. E aí tá aqui, a gente tem um movimento medido, perfeito? Não preciso mais dessa perna aqui, pra me confundir. Essa aqui, posso deixar. E aí vamos ver, talvez ele faça um movimento até lá. Se ele segurar na VWAP amanhã e virar pra compra muito forte, a gente pode ter esses objetivos aqui, ó. Reteste desse topo triplo para poder romper e chegar aqui num objetivo final. Gostaria de um pullback melhor. Gostaria de o que Joseph James sempre fala, né? Aqui, 2 pernas de pullback, reteste de topo, fechar movimento medido. Esse é o sonho. Utilizando, obviamente, confluência entre Shock BOS e os setups de Joseph James. Crown Reversal, pullback, força e principalmente taps, que são fantásticos. Vamos para o Osama. 60 minutos, mini dólar. Viu que loucura? Lá. Epa. Fechou um gap prévio, tchau, voltou que nem um foguete, não fechou esse gap aqui, então temos aí talvez, um reteste de fundo, para quem sabe fechar este gap aqui. Muita atenção no teste da média de 21, notem que ele não consegue se manter. Altura, a média de 200, gap, bearish, né? Extremamente bearish esse cara, né? O que vocês acham? Vocês concordam comigo? Pra mim acho que tá mais do que certo que ele é bearish, né? Está com uma dificuldade para vender esse nego velho, né, cara? Barbaridade, rapaz. Mas eu acredito num reteste desse fundo, viu? Sério mesmo. Acredito totalmente num reteste desse fundo. Vamos dar uma olhada no diário pra ver o que ele nos conta. Aí, ó. Canalzinho. Canalê. Olha que beleza. Dentro do canal, né? Perdeu 50% do canal. Tentando chegar próximo deste fundo prévio aqui, ó. E este fundo prévio aqui pode arrebentar a corda pra chegar lá embaixo. 5,23. 5,22. Totalmente bearish, né, cara? Totalmente bearish. Nem a média a gente enxerga aqui. Olha lá onde ela tá. Olha o canalzão que esse cara tá descendo. Vocês estão vendo, meus amigões? Vamos tirar aqui, ó, meus estudos, ó. A gente consegue traçar o canalê aqui, ó. Olha aqui, cara. Olha aqui este canalê. Que é isso, meus amigos? Olha o quanto que esse cara pode ir mais. Já pensou 5,3, 5 reais? Bearish. Totalmente bearish. Vamos para o Osama. 5 mil chegues, mini dólar. Cara, eu te confesso assim, ó, eu preciso ver, cara. Pior que eu não tenho nem gravado, né? Pior que eu nem sei, né? Mas eu não me lembro de ter fechado essa operação aqui do dólar, cara. Só que eu troquei de plataforma, né? Eu saí do Windows e fui pro Android. Eu não sei se essa conta safe não me deu uma safanada nisso aqui e fechou minha operação, cara, sem eu querer. Porque eu comprei aqui e não me lembro de ter vendido aqui, cara. Não me lembro de ter tomado esse loss, mas tudo bem, eu fiz esse movimento aqui, eu tava acreditando nele. O movimento aqui me entregou 13 pontos exato. Mas eu não me lembro de ter fechado essa operação, mas tudo bem, tudo bem. E assim, ó, a técnica que eu tô usando, sabe qual é? Sabe qual é a técnica que eu tô usando? Sem stop, mano. Eu abro a operação e o meu stop tá na minha cabeça. Eu olho a volatilidade dos 60 minutos e ali seria o máximo que eu poderia sangrar. Eu olho a volatilidade dos 12 minutos e eu vou pegar o dobro dessa volatilidade quando esse mercado andar pro meu lado. E aí eu vou fazer o trailing stop. Foi isso que eu fiz aqui. Quando andou o dobro, eu fiz o trailing stop. Tava em torno de 15 pontos a volatilidade dos 60 minutos, se eu não me engano. Ou 13, uma coisa assim. E nos 12 minutos tava em 5 e pouco. Quando ele fechou ali os 12, 13, eu fui lá, enforquei a operação e puxei o stop lá pra cima. E se ele continuasse andando, eu ia continuar fazendo trailing stop. E ele não andou, voltou ali, me violinou e me fechou em 13 pontos e eu fiquei amarradão. O dólar tá extremamente complexo de operar. Ele não quer cair mais. Ele não tem mais fôlego pra cair. Ele quer um pullback monstruoso, igual aquele outro pullback lá
do dia 10, de outubro. Aquela pedrada de 138 pontos. Ele tá querendo replicar essa pedrada. Ele não consegue sair desse lugar aqui. A VWAP tá segurando, tá todo mundo segurando ele que não deixa. Agora, o ponto que eu peguei essa virada aqui foi efetivamente o ponto da liberação da VWAP, né? Ele afastou os candles, olha como que bonito esse afastamento. E aqui comecei a observar setups de Joseph James, né? Por enquanto não fechou nenhum, né? Ele começou o movimentinho de 2 tentativas falhadas. Uma tentativa aqui, 2 tentativas aqui. Foi mais alto, mas não deu um sinal claro, né? Do tipo um candle como... o quê? Como esse aqui, por exemplo. Ou esse aqui, sabe? Ele não fez candles aqui dessa maneira, né? Você não consegue enxergar. Pra fazer o quê? O Crown Reversal. Lembra do Crown Reversal? Como é que é o conceito do Crown Reversal? Ele cai, ele volta, ele vai num prior e ele cai. Então ele faz um teste, um prior. Ele faz uma tentativa da compra falhada, 2 tentativas falhadas e a gente espera um candle fechando abaixo da média de 21 que destoe do resto dos outros candles pra gente tomar a nossa entrada com stop, sem stop. Totalmente sem stop. Dobro da volatilidade dos 12 minutos, a gente começa a fazer o trailing stop. Se quiser botar no 0 a 0, que eu não recomendo, a volatilidade. Mas volta e meia, você vai botar no 0 a 0 a volatilidade, ele vai fazer esse movimento, voltar no 0 a 0 e entregar 2, 3 vezes esse movimento aqui. Então, eu não recomendo. Eu recomendo fazer o trailing stop a partir do dobro da volatilidade dos 12 minutos e um stop, pelo menos, da volatilidade dos 60 minutos. Essa é a técnica. Sério. Incrível, né? E aí vai de acordo com o teu setup, né? Pra fazer as operações. O que eu espero pra amanhã desse cara aqui? Talvez um reteste de fundo, cara. Ele mudou a característica do preço nos 60 minutos. Então, ele tá tentando passar a ser comprador. O que a gente precisa agora? Lembra? Conceitos de choque e BOS. A gente precisa que o choque esteja aliado ao BOS, né? Ele precisa mudar a característica do preço que ele acabou de fazer aqui e quebrar a estrutura. Se ele só mudar a característica do preço, o que é? Pivô falso. É uma cilada, Bino. É uma trap. Então tem que prestar atenção. Isso aqui pode ser uma trap pra vender mais ainda. Se não o for, e ele se manter aí, beleza? Ele vai quebrar a estrutura, a gente vai tomar uma posição na quebra da estrutura pra ele tentar fazer um movimento de alta absurdo. E aí sempre observando próximos topos dos 60 minutos pra ver o quanto mais ele vai quebrando essa estrutura pra fazer um trailing stop. Apliquei essa técnica hoje, cara. Sim, não foi fantástica, mas deu certo. Vou mostrar pra vocês aqui como é que está a minha conta atualmente. Aqui, ó. Essa aqui é a conta. Estamos nesse ponto. Então, o que eu fiz? Esse aqui é o meu dinheirinho. O meu alvo, né? E o teu alvo, ele é igualmente sua garantia, né? Não existe almoço grátis. Então, coloca 50 reais, diz qual é o teu alvo. Teu alvo são 1.000 reais. Tu tem 1.000 reais automaticamente de garantia. Se tu atingir esses 1.000 reais, tu vai ganhar 100 reais. Olha que interessante isso aqui, cara. Isso aqui é conta safe. Fantástico. Por quê? Porque tu vai ter uma recompensa pra tu seguir o teu gerenciamento de risco. Vai ter que pagar os emolumentos lá, emolumentos ali? Vai ter que pagar. E aí é que tá, não existe almoço grátis. Tu vai ter que fazer boas operações. Tu vai ter que entrar com o setup certo pra tu poder ganhar uma grana. Porque senão tu vai ganhar essa grana e vai pagar tudo de taxa se tu abrir um monte de operações. Tu vai ter que seguir as regras. Interessante, né? E se eu bater o dobro da minha meta e eu fechar os meus 2.000, que é o meu objetivo, eu levo 150 pila. Olha que interessante. Isso aqui tá longe de ser um simulador. Isso aqui é uma forma da gente aprender a operar da maneira correta. E hoje foi fantástico. Eu não usei stops. Parece loucura, né? Mas deu certo. Ó, mini índice não, né? Mini dólar deu. Olha que beleza. Que deu ruim. Tudo bem. Não tem problema. O índice eu sei que é o meu grande desafio. Só que foi o que eu paguei de taxas. Não é isso. É 40 centavos a menos. É 6,90. Tá errado esse cálculo aqui. Eu sei que tá errado, porque eu tenho a nota de corretagem lá. Então eu ganhei isso aqui. E eu tenho isso aqui líquido. Então eu ganhei 3,27%. Tô feliz. Tô amarradão. E essa é uma forma fantástica de operar utilizando a conta safe. Só que é uma forma de tu ficar numa competição contigo mesmo. E aí tu tem que seguir as regras. E se tu seguir as regras fantasticamente bem, tu vai bater tua meta. Tu pode dobrar tua meta e ganhar mais ainda. E se tu ficar no 0 a 0, tu vai pagar as taxas só. E esse é o aprendizado da história. E aí, a parte mais legal, tu tá operando mini índice e mini dólar. Uma garantia de milão. Gastando 50 pila. Como é que tu não vai participar de um negócio desse, me diz? Válidos por 30 dias, né? Fantástico. Adorei. Sem mais, foi um momento no tocante da questão. Eu encerro as minhas considerações. E se você achou interessante esse conteúdo que eu apresentei aqui, por favor, deixe seu like, curte a possibilidade de se inscrever no canal, comente o que você viu que eu não estou vendo, comente o que você achou da conta safe, o que você achou dessas técnicas que eu utilizo de choque BOS junto com setups de Joseph James. Vem comigo nessa incrível aventura. Eu faço projeções de segunda a quinta pra gente tentar evitar as bolas curvas do próximo dia. Faço também lives pós-meio-dia, apresentando tudo que eu tentei fazer na parte da manhã, mostrando os pontos que eu entrei, onde que eu tomei, o que aconteceu, o que não aconteceu, se eu tive lucro ou não. Vem comigo. É fantástico, eu faço isso de segunda a sexta, tá? Uma boa noite, amanhã estamos aí. Amanhã vamos fazer de novo, utilizando a conta safe. Até amanhã!